Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa e sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Eu gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra, que é viva e eficaz e pode nos libertar dos nossos medos, nos libertar do pecado, nos libertar dos vícios, nos libertar daquilo que tem aprisionado nossas vidas. Não somente libertar, como também pode restaurar. A palavra de Deus tem esse poder de libertação e de restauração e de transformação. Como seria bom e maravilhoso, né? Você ser liberto de tudo aquilo que tem aprisionado você, aprisionado seu coração, aprisionado sua mente, aprisionado sua família. Como seria bom você ser liberto, além de ser liberto, você ser transformado, ser mudado pela palavra do Senhor. Pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz e tem esse efeito sobre a nossa vida. O tema da nossa devocional de hoje é sabedoria. Você vai ver o quão importante é a busca pela sabedoria em nossas vidas. Mas antes, como eu disse, vamos estar orando para que Deus venha abençoar este tempo devocional. Pai Santo, amado Deus, nosso Senhor. Pai, clamamos e invocamos o Teu santo nome, que é santo, e está acima de todos os nomes, Pai. Pai, buscamos no Senhor e na Sua palavra sabedoria, discernimento, entendimento. Por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abrir a nossa mentalidade, abrir, meu Pai, os nossos olhos para a verdade, abrir os nossos ouvidos para estarmos atentos à Sua voz, às Suas palavras. Que o Senhor venha abrir, meu Pai, o nosso coração para que ele esteja sensível ao sentir a Sua presença. Pai Santo, amado Deus, coloque em nós um coração quebrantado, contrito, que sabe a importância e o significado de buscar a Sua graça e a sabedoria, que é um meio de graça que o Senhor nos tem concedido. Pai, buscamos no Senhor este entendimento e pedimos que o Senhor venha nos conceder, meu Pai, desta graça neste momento, através das Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Bom, para entendermos um pouco de sabedoria, vamos ler aqui o livro de Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 20. Esse texto, ao qual vou ler, ele é um convite da sabedoria. É um convite da sabedoria para as nossas vidas. É como se a sabedoria estivesse te convidando para participar de um novo tempo, para participar de um novo momento em sua vida. Então está escrito assim: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Quando ela está falando, o texto se refere que a sabedoria está clamando lá fora, está bradando lá fora, ela está fazendo um convite para que haja uma aproximação, para que as pessoas estejam atentas, ela está chamando a atenção do ser humano, para que o ser humano volte os seus olhos para a sabedoria. Então aqui ele especifica dizendo assim que ela clama nas entradas das portas, nas cidades, ela profere as suas palavras. A sabedoria, meu irmão, minha irmã, já para você entender desde o princípio, é a própria
palavra de Deus em vida, praticada. Lembre que a palavra de Deus é uma palavra viva, não é uma palavra morta. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é eficiente sobre nossas vidas. A palavra de Deus, ela contém sabedoria. Por isso que quando a palavra de Deus é professada, ela é pregada nas entradas das portas, pelas ruas das cidades, é a sabedoria fazendo um convite a toda pessoa que quer realmente ter ali uma vida, uma experiência com Deus, algo novo, um tempo novo de fato em sua vida. Então, quando a sabedoria clama, ela está convidando. Quando ela busca, ela está chamando. Quando ela está, toda vez que você ouve, toda vez que você escuta a pregação do evangelho genuíno, é a própria sabedoria se movimentando. É uma ação de sabedoria a pregação do evangelho, clamando e convidando. Então, assim, preste atenção nisso, porque através da pregação do evangelho, as pessoas, elas entram num processo de conversão. Então, a pregação do evangelho genuíno, quando eu falo genuíno, aquilo que é legítimo, aquilo que é verdadeiro, porque há muita pregação, há muitas pregações do evangelho hoje que estão destoadas da verdade, foram distorcidas do contexto originário dos textos bíblicos. São pregações que muitas vezes trazem ali uma intenção por detrás a fim de requerer benefício próprio ou até mesmo explorar as pessoas, ludibriar as pessoas, enganar as pessoas. Então, nem toda pregação que você tem escutado por aí realmente é uma pregação do evangelho. Como você vai saber se é realmente uma pregação verdadeira do evangelho? Através da comparação com o que está escrito nas escrituras sagradas. Ou seja, se aquela pregação do evangelho que você está escutando dentro da sua igreja, ela é fundamentada, embasada na Bíblia, na palavra do Senhor, a possibilidade de ser uma pregação do evangelho fiel e verdadeira é real. Agora, há muita distorção do que está escrito. Então, há muita interpretação equivocada, onde as pessoas, os pregadores, por habilidades, acabam embutindo ali, por exemplo, teologias de prosperidade, confissão positiva, entre outras teorias. Então, assim, estão utilizando a Bíblia como um livro de autoestima. Entenda que a Bíblia, ela tem sim os textos que são inspiradores, motivacionais, porque é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, mas ela também é uma palavra que adverte, que corrige, que exorta. Não há como você limitar, e eu sei que muitas religiões fazem isso, vivem apenas de versículo em versículo, abre um versículo por dia e esse versículo é o meu dia hoje. E não é bem assim. Você precisa ler o texto, o contexto, entender o que aconteceu na história, na época, entender o porquê daquilo, o porquê aquilo foi realmente escrito. Que nem o livro de Provérbios, o livro escrito por um homem que adquiriu sabedoria, dada por Deus, que é Salomão, filho de Davi. Ele escreve esse livro também é inspirado pelo Espírito Santo, porque ele utiliza de Salomão e da sabedoria de Salomão para pôr a própria sabedoria de Deus nesse livro. Então, quando lemos Provérbios, não estamos lendo a sabedoria de Salomão, mas sim a sabedoria do próprio Deus, que utiliza ali da vida de Salomão como instrumento para colocar ali a sua sabedoria, para que essa sabedoria chegasse até nós hoje. Depois de tantos anos que se passaram, depois de tudo que aconteceu, olha só, hoje aonde que a palavra do Senhor chega? É uma palavra que jamais foi abafada, que jamais foi apagada. Tentaram de tudo quanto é forma abafar a palavra do Senhor, tentaram ali abafar ali tudo que aconteceu com Jesus Cristo, mas nada disso
aconteceu porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, assim como ele disse, olha, passarão céus e terra, porém minhas palavras permanecerão. A palavra de Deus, ela permanece. A palavra de Deus é a própria sabedoria. Então, quando você escuta a pregação do evangelho, verdadeira, fiel, genuína, você está ali participando de uma ação de sabedoria do próprio Espírito Santo, do próprio Senhor Deus. Aí ele diz assim: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Ou seja, é como se fosse um convite para que você pudesse se aprofundar mais no seu conhecimento, mais no conhecimento, no entendimento. É um convite para você romper as barreiras. Então, às vezes você está aprisionado naquilo que você acredita e você vai passar anos e anos assim e vai viver a sua vida toda, mas a sabedoria te convida para explorar um pouco mais. Tem pessoas que deixam de ter uma melhor condição de vida ou até mesmo um melhor entendimento em relação à vida porque simplesmente não exploram. Então a sabedoria ela precisa ser explorada, ela precisa ser buscada na sua vida. Então quando você é ali conhecedor de um determinado assunto, você é profissional em alguma área que exerce algum tipo de função, você tem ali por responsabilidade querer ser o melhor naquela área, naquele setor. Porém, para que haja essa melhora, essa habilidade sua em relação a esse serviço que você executa, você precisa adquirir sabedoria, ter um conhecimento sobre aquilo que você faz, um conhecimento amplo. Mas se você se limita a buscar pelo conhecimento, se você se limita e se conforma apenas com aquilo que você já tem, você acaba vivendo uma vida de comodismo e você não vai passar daquilo. Se você não romper a barreira do comodismo e buscar ali, explorar o que Deus tem a mais para a sua vida, você vai limitar a sua vida toda a viver naquela maneira. Da mesma forma, por isso que você tem a impressão de que a sua vida é sempre a mesma, há 10 anos que nada muda. Porque você não explora ir um pouco mais, ir um pouco além. Estudar, se aprofundar mais sobre aquilo que você vive, ou até mesmo buscar outras coisas, outras áreas para que você possa entender na sua vida e agregar isso. Entende? Então assim, por isso que ele trata esse simples, né, de conhecimento como alguém que precisa buscar algo mais, explorar algo mais, explorar entendimento. Lembre-se que estamos tratando aqui sobre sabedoria. Aqui ele diz assim sobre os escarnecedores, aqueles que zombam, né? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. Até quando vocês vão ficar brincando com as coisas da vida? Até quando vocês vão ficar brincando com as coisas de Deus? Até quando vocês vão ficar escarnecendo do reino de Deus, das coisas de Deus? Vocês não entendem que com as coisas de Deus não se brinca, que é preciso ter seriedade em relação à vida, porque a vida ela passa rápido, é uma só que temos aqui nessa terra. Entraremos na vida eterna, nossa alma para uma existência eterna que já se faz dentro do nosso espírito. Porém, se não soubermos vivermos da forma correta essa vida, vamos penar muito. E Deus fala sobre vivermos de uma forma abundante aqui. Não só abundante nas riquezas, mas abundante nos relacionamentos, nas amizades, no amor. Porque a prosperidade bíblica ela não se limita a ouro, a prata. Mas ela atinge, a prosperidade bíblica ela é equivalente a boas amizades, a bons relacionamentos, a relacionamentos fiéis, verdadeiros. Essa é a prosperidade bíblica. Sobre a vida de alguém que é prudente, que vive de uma forma transparente, íntegra, honesta. Tudo isso faz parte da prosperidade bíblica. Então, meu irmão, minha irmã, e vós insensatos, até quando odiareis o conhecimento? Ou seja, todo aquele que se limita. Eu vou usar aqui um termo que as pessoas costumam usar muito. Você fica aí no seu mundinho. É exatamente isso, porque as pessoas elas se colocam dentro de um mundinho ou constroem um mundinho em torno de si como se fosse um casulo e não saem dali.
e não saem dali, e querem passar anos e anos da sua vida ali e não buscam por uma melhora, não exploram conhecer, não se arriscam em saber se existia algo a mais. Deixa eu deixar algo claro para você aqui. Meu irmão, você só vai saber se dá certo se você tentar. Se você não tentar, você nunca vai saber, porque ninguém vai fazer isso por você. Então você só vai saber se dá certo se você tentar. Agora, para que você possa tentar, você tem que entender que o período de casulo dura apenas um momento. Você precisa passar por essa metamorfose na sua vida. Você precisa sair desse casulo, porque só assim você vai criar asas e poder voar. Só assim você vai poder conhecer outros lugares, acessar novas oportunidades através da conexão que você vai ter com novas pessoas. Você precisa se conectar com novas pessoas para acessar novas oportunidades em sua vida. Mas para que isso ocorra, você precisa sair deste casulo. Enquanto você permanecer neste casulo, você sempre permanecerá nessa condição e nunca saberá e nem experimentará o que Deus tem já projetado sobre sua vida. Você lembra que Deus, ele é tão maravilhoso que as coisas que ele tem preparado para nós nos céus são coisas que ouvidos jamais ouviram, que olhos jamais viram, que mente alguma jamais imaginou. São coisas inimagináveis. E do mesmo modo, Deus tem sim uma vida abundante para cada um de nós aqui nessa terra. Abundância em vida, em alegria, em amor, em afetividade. Então, meu irmão, minha irmã, aquele que é insensato, ele odeia o conhecimento. Todo aquele que odeia o conhecimento, que se limita, se restringe, não procura explorar o que Deus tem ali sobre a vida dessa pessoa, sobre a sua própria vida, todo esse que se limita, ele age de forma insensata, de forma tola. Porque existe algo mais, existe algo além, a sua vida não acabou aí, a sua vida não parou aí. Você está se restringindo a viver coisas maravilhosas que Deus tem. Você sabe que Deus é um Deus de promessa, mas como você vai viver as promessas sendo que você não sai do casulo? Você compreendeu agora? Que este romper depende de você. Romper de mentalidade, romper de religiosidade, romper muitas vezes de misticismos. Romper e explorar o que Deus tem para a sua vida, o chamado que Deus tem, o propósito que Deus tem sobre sua vida, na busca por sabedoria. Todas que você precisa, você vai encontrar na busca por sabedoria. Aonde você encontra sabedoria? Na palavra do Senhor, nas escrituras sagradas. Lá é a fonte de toda sabedoria para a sua vida. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, porque essa é a resposta da sua próxima pergunta. Mas por onde eu começo? O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. É por aí que você vai começar, tendo temor, tendo respeito, tendo zelo por Deus, pelo reino do Senhor Deus e pelas escrituras sagradas. Este é o temor. Então, quando você tem o temor ao Senhor, do Senhor, há ali o princípio de sabedoria em sua vida. Correto? Bom, continuando no versículo 23. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Né? Quantas vezes você orou pedindo, Deus, me faz entender o que está escrito aqui, porque muitas vezes as pessoas me procuram, Leandro, eu oro, mas eu não entendo nada do que está escrito. Eu leio, mas não entendo nada do que está escrito. Ore antes, fala, Deus, abre o meu entendimento, me dá discernimento, sabedoria para entender o que o Senhor está dizendo aqui nessas palavras. Deus vai falar com você nesta oração que você fizer. Eu tenho certeza disso, posso garantir para você que Deus fala com todo aquele que com humildade e com quebrantamento se aproxima do Senhor, pedindo entendimento e sabedoria sobre a própria palavra de Deus, Ele a explica detalhadamente. Não somente nos seus pensamentos, como também no seu coração e na prática da sua própria vida, você vai viver a palavra de Deus. Então,
Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Está falando aqui sobre as pessoas que estão tão ocupadas hoje, né, com a tecnologia, modernidade, secularismo, as obrigações, os deveres domésticos, diários, trabalho, serviço, filhos, crianças, escolas, faculdades, são tantas, inúmeras obrigações e deveres que as pessoas se esqueceram de Deus. Que as pessoas não têm tido mais tempo para estudar a palavra do Senhor. Que a Bíblia se tornou um objeto de enfeite na estante ou na rack da sala, aberta no Salmo 91, como se fosse um instrumento, uma ferramenta de proteção para espantar os espíritos malignos. A Bíblia escrita é um livro. A palavra Bíblia significa livros, conjuntos de livros. Aqui tem 66 livros, um conjunto chamado Bíblia. Aqui são folhas de papéis com letras. Se isso aqui não estiver gravado aqui, isso é apenas um livro. Mas se isso aqui estiver gravado aqui, isso aqui se torna poder, fé e vida. Você entendeu? Assim como o salmista diz: ensina-me a guardar as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Mas do que vale para você uma Bíblia aberta na rack da sala, no Salmo 91, apenas pegando pó? Se você não lê, se você não busca conhecimento nela, se você não se aprofunda, se você não dialoga, se você não mergulha na palavra de Deus, como que ela pode estar enraizada dentro de você, se ela apenas se tornou um enfeite na sua sala? Bom, meu irmão, minha irmã, por isso ela diz que ela clamou e muitos recusaram, muitos não deram atenção. Não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Olha, dentro da Trindade existem Deus, Cristo, Espírito Santo. Muitos querem o poder do Espírito Santo, mas não querem a cruz de Cristo. Outros já querem a cruz de Cristo, mas não querem os mandamentos de Deus. Alguns querem os mandamentos de Deus, mas não querem o fogo do Espírito. Não há como você dividir tudo isso, porque são um só. Então, os mandamentos de Deus, como a cruz de Cristo e o fogo do Espírito Santo, é um conjunto. É uma obra na nossa vida. É uma obra na nossa vida. Para que possamos não somente sermos cristãos, mas sermos semelhantes a Cristo, ainda em vida. Não espere ser parecido com Cristo no céu, sendo que é nosso dever e obrigação sermos semelhantes a Cristo em vida ainda nessa terra. Até porque a salvação ocorre em vida. Então não espere para ser salvo quando tudo já tiver acabado. Porque não haverá tempo hábil para arrependimento. No juízo final será o juízo. A própria palavra já diz. Será o grande julgamento. Antes de julgarmos, antes de sermos julgados, cabe a nós atentarmos para as nossas ações, porque um dia elas vão repercutir no resultado do nosso julgamento. Como você tem agido com a sua vida? Compreendeu? Não negue a repreensão, porque o homem que repreendido, quando endurece a cerviz, é triste o seu fim, porque é alguém que é arrogante, orgulhoso,
já não se preocupa, já não se esforça, já não se importa em entender ou querer saber o que Deus está o corrigindo. É alguém que não aceita a correção. É alguém que muitas vezes já abriu mão. Esse é um sinal claro de orgulho dentro do coração que precisa ser quebrantado. Aqui no versículo 26, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Olha aqui como que é a vida. A própria sabedoria dizendo, olha, que ela será ali como um sinal de lembrança para ativar a memória daquela pessoa que está ali, muitas vezes na perdição, por causa daquilo que ela temia. Ela se lembrará das oportunidades que teve de mudar de vida, dos conselhos. Lembra? Porque essa é a condição de um filho que está ali perdido, aprisionado, amargurado, entristecido, vivendo uma situação deplorável, lamentável. De repente ele se depara com todos os conselhos que ele recebeu na sua vida, quando a sua mãe, o seu pai, os seus tios, os seus amigos lhe diziam: não vai lá, não faça isso, pare de bobeira, pare com isso não vai acabar bem. Então, esses conselhos, um dia, sobre a vida daquele que está perdido, se tornará um peso na consciência. Porque serão um apontamento para aquela pessoa se recordar de que ela teve a escolha de mudar de vida, mas ela preferiu continuar no erro. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. A sabedoria, a palavra de Deus. Assim como está em Isaías 55:6, buscar-me-eis e me achareis, enquanto podes me encontrar, enquanto podes me achar. Ou seja, este é o tempo de buscarmos a Deus, a palavra do Senhor verdadeiramente, pois haverá um tempo em que este acesso será encerrado. Haverá um tempo em que a graça será recolhida e conheceremos o despejar da ira. Só que diferente do sacrifício, não haverá mais um cálice da ira de Deus aonde Cristo beberá novamente, porque o sacrifício foi suficiente e já ocorreu. Agora, cada um é consciente da sua responsabilidade e tem o dever de não viver mais na prática do pecado, pois um alto preço já foi pago para nós através do sacrifício de Cristo no sangue derramado do Calvário, para que não vivêssemos mais como escravos do pecado, em sim vivêssemos em liberdade para Cristo Jesus. Agora você entende porque não adiantará nada você esperar pelo último momento para ficar clamando desesperado, gritando angustiado: Deus me socorre, me socorre, me socorre. Só que o tempo já cerrou e o tempo que você tinha para se arrepender e buscar a Deus, você não buscou. Buscar-me-eis e me achareis, enquanto se pode me achar. É o que diz o Senhor. Então por que você está esperando para o último momento? Pode ser que não haja muito tempo para o arrependimento. E é extremamente necessário que você se arrependa de tudo aquilo que você já fez de errado em sua vida. Porque o reconhecimento em relação aos seus erros, a confissão dos seus pecados e o abandono deles faz com que você busque Deus de todo o coração. E Deus diz nas suas palavras que se assim você o fizesse, você o encontraria. Por isso Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Quem carrega dentro de si um coração quebrantado e contrito,
é quem verdadeiramente se arrependeu e abandonou de uma vez por todas todo pecado. Bom, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, ou seja, temeram as coisas do mundo, mas ignoraram o temor ao Senhor. Filhinhos, não temeis aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que não somente o corpo pode matar, mas pode lançar a alma no inferno. Não aceitaram o meu conselho, desprezaram a palavra do Senhor, desprezaram a sabedoria e desprezaram toda a minha repreensão, desprezaram os meus conselhos, as minhas instruções, a repreensão. Portanto, comeram do fruto do seu caminho. Ou seja, eles escolheram para si essa vida e agora eles estão colhendo e comendo do fruto das suas próprias escolhas. E fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, ou seja, eles batiam no peito e diziam: eu sei o que eu estou fazendo, como se dissessem para Deus: eu não preciso do Senhor. Eles escolheram isso para suas próprias vidas, mas não tinham ideia das consequências das suas escolhas erradas. Mesmo sendo alertados que o salário do pecado é a morte, insistiram em viver uma vida de pecados e de erros. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal. Que Deus te abençoe, e que você possa, o quanto antes, buscar mais da palavra de Deus e se aprofundar nas escrituras sagradas, porque ela é a fonte de toda a sabedoria que você precisa em sua vida. Nela você vai encontrar as respostas que você tem perguntado tanto a Deus. Nela você vai entender o sentido da vida. Nela você vai encontrar a lei, a própria presença de Deus, na palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que pode te libertar, te restaurar e mudar a sua vida de uma vez por todas.